Amém? Vamos lá. Então, hoje, a apresentação. Vamos apresentar o Isaac para Jesus. Diga aleluia! Mamãe Cris. Gente, vocês estão assistindo na internet, olha. Que nome? Cris Gerce Molina Fonseca. Nome de artista, né? Fala a verdade. Hã? Cris Gerce, o filho. Ela vem sozinha. E o pai. E traz o pai. Caiu alguma coisa ali. Oi. Tudo bem? Catarina? Que cabelo lindo. Quem fez esse penteado maravilhoso em você? Hã? Sua mãe? Tá, ó, tá linda. E o pai? Ele está disfarçado, fechou tudo, máscara, boné, blusa até aqui em cima. Acho que ele falou, vou aparecer na televisão hoje, eu vou me esconder. Eu vou disfarçado. Amém? É só Isaac, né? Hã? Então, querido, às vezes a gente... É uma decisão poderosa, né? Assim, muito séria, que não tratamos, queridos, de batismo. Nós, protestantes, não batizamos crianças, porque entendemos que tem que ser uma escolha pessoal, uma opção por Jesus, não é algo que alguém possa fazer por nós. Então, nós que temos que tomar essa decisão, então aguardamos que a pessoa atinja uma idade que possa tomar uma decisão por si mesmo, e a partir daí nós fazemos o discipulado e o batismo. Mas o que acontece? Seguindo uma determinação bíblica, nós apresentamos as crianças a Deus, como foi atrás com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou meio que ler um texto para a gente deixar num outro tom. Não, dai giù. Cris Jess, Flávio e Cris Jess. As Escrituras ensinam acerca da apresentação pública de crianças a Deus, durante a qual pedimos ao Senhor que abençoe as crianças e a vida que terão pela frente, como aconteceu com Jesus em Lucas 2, versículo 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, quando assim procedemos, estamos seguindo a prática admitida pela igreja de todos os tempos. Não se trata de batismo, e sim de uma apresentação de crianças a Deus. Uma ação de graça e de fé. Uma súplica pela bênção divina para a criança.
Farei aqui uma leitura de alguns textos bíblicos. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nela, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isto, ficou indignado e lhes disse: Deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Marcos 10-16. Depois, trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixe vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Mateus 19:13-15. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Amados irmãos, nós vivemos um tempo difícil, um tempo que muitas coisas que entendíamos como certas, hoje estão como erradas. Quando lemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4-9, quando o Senhor Deus deixa uma determinação àquele povo para que ensinassem as suas crianças em suas casas, para que as educasse no caminho do Senhor, dizendo para que elas aprendessem as leis daquele livro desde criança. E o povo judeu levava isso a cabo. As crianças aos 12 anos de idade, assim dizem os estudiosos, e foi por isso que Jesus aos 12 anos se apresentou ao templo, porque eles eram sabatinados pelos sacerdotes da época, e eles recitavam e respondiam perguntas do Pentateuco, ou seja, dos 5 livros sagrados daquele tempo, que ainda não havia o Novo Testamento. Então os pais tinham a obrigação de ensinar seus filhos nas leis do Senhor em suas casas. Então ensinavam os caminhos. Hoje em dia, o mundo quer nos dizer que, como lá no Brasil tem o MEC, Ministério da Educação e Cultura, mas dizem que isto está errado. As pessoas entendem que deveria se chamar Ministério do Ensino e Cultura, não educação, porque educação quem dão são os pais. Vocês que vão educar seus filhos no caminho do Senhor e seguir esse caminho. Hoje o mundo quer assumir que os governos assumam a educação de nossos filhos. Foi assim no tempo do nazismo na Alemanha, quando o governo assumiu a educação, o lugar dos pais, e ensinavam aos filhos a denunciarem qualquer ação contra o governo, mesmo de seus pais. Se eles fossem pró-judeus, se eles falassem mal do governo, todos eles eram denunciados, presos. E aí
hoje querem fazer as mesmas coisas com os nossos filhos, nos ensinando que nós, que cristãos conservadores nos costumes, somos extremistas, radicais de direitas, intolerantes, homofóbicos e mais algumas coisas. Essa é a intenção que estão fazendo nos dias de hoje. Então, mais urgente, então o mundo urge que os pais assumam, a igreja assuma a sua função, que é educar os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles entendam os valores, os princípios, e não permitir que o mundo eduque nossos filhos. Que eles os ensinem, mas a educação, a base, o temor do Senhor, é uma obrigação dos pais, e Deus já ensinou lá, desde quando começou a libertação do povo, quando tirou eles do Egito, e ensinou que eles deveriam guardar os mandamentos do Senhor. Então essa é a obrigação contemporânea dos pais e dessa igreja, e de toda a igreja. Por isso somos combatidos, porque isto é um valor inegociável do cristão, e isso eles querem tirar de nós. Amém? Então, amados irmãos, a família é uma instituição divina desde o começo da humanidade. Os filhos são herança que o Senhor tem confiado aos cuidados de seus pais. Portanto, os pais têm perante Deus e a sociedade a responsabilidade de velar por seus filhos. Damos testemunhos de Cristo, de que Cristo é Rei e Senhor sobre nossa vida e a vida de nossos filhos. Comprometemo-nos, enquanto possível, a instruir este menino na lei de Deus em sua santa vontade. A Bíblia oferece muitos exemplos disso. Joquebede, mãe de Moisés, instruiu seu filho depois de tê-lo entregue ao Senhor. Ana reconheceu que seu filho Samuel pertencia ao Senhor. José e Maria levaram Jesus ao templo para dedicá-lo a Deus. Assim também, os pais de Isaac reconhecem sua responsabilidade de educar, ensinar e exortar esta criança no temor e obediência da palavra de Deus desde seus primeiros anos de vida. Trazemos à presença de Deus esta criança, que Ele nos tem confiado, e a dedicamos a Ele, suplicando que as abençoe. Amém? Mas ainda, antes disso, eu quero fazer algumas perguntas a vocês. Vocês prometem diante de Deus e da igreja, como testemunha, criar esta criança no temor do Senhor? Vocês prometem guiar esta criança diariamente no pleno conhecimento do caminho do Senhor? Prometem dar a esta criança um exemplo sólido e piedoso de uma vida cristã? Vocês apresentam este menino em solene e sincera dedicação a Deus? Queridos pais, com este compromisso feito com suas próprias palavras, diante de Deus e desta congregação, eu os exorto que se dediquem a esta sagrada obrigação com sabedoria, perseverança e esforço. Posso pegar o Isaac? Vem cá. Pai, colocamos diante de Ti o Isaac. Senhor,
protege, abençoe, que ele cresça, multiplique e seja uma bênção nesta terra. Que todas as promessas, Senhor, que já recaíram sobre esta família, também recaia sobre ele, e que ele seja abençoado em nome de Jesus. Pai, assim nós apresentamos Isaac a Ti, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.